Olá, leitores! Aqui é a Samanta e você está no canal do blog Degrau de Letras. Hoje eu vim falar sobre minha última leitura, que foi o Um Nenhum 100 Mil, do Luigi Pirandello, que foi publicado um pouquinho antes do autor ganhar o Nobel de Literatura em 1934. Ele foi laureado com esse prêmio principalmente devido à revolução que ele trouxe no meio da dramaturgia, devido à sua escrita leve e descontraída. O autor acabou morrendo 2 anos depois de ganhar o Nobel, né? Então, em 1936, Pirandello faleceu. E nessa história aqui, nós conhecemos o protagonista Moscarda, que é um usurário, uma pessoa que empresta dinheiro a juros, que ele vivia ali em banho-maria. Ele não tinha grandes escolhas, ele não tinha grandes feitos, ele nem sequer conseguia falar para a própria esposa que gostava de um penteado e não de outro. E aí ele entra num estado de autorreflexão, de autorreconhecimento, depois de um comentário dela, de que a sua narina pendia mais de um lado do que do outro. E aí ele começa a perceber aspectos de sua personalidade que até então eram invisíveis para ele. E ele começa a refletir sobre como que as pessoas o observam e como que ele se comporta em cada um. Claro que aqui existe toda uma teoria sobre personas, né, no meio da psicologia, que eu não vou me adentrar. Mas a gente pode perceber que nesse personagem, né, o Moscarda, ele sofre toda essa questão da crise de personalidade devido à não constância, a uma não construção sólida de personalidade ao longo do tempo. Ele não escolheu a própria casa onde ia morar, ele não escolheu a própria profissão, ele nem sequer consegue se comunicar com a esposa. Então, essa fraqueza de caráter, vou colocar caráter aqui entre aspas, porque é o termo que o autor usa em um determinado trecho, faz com que esse eu seja tão fragilizado. E aqui a gente pode perceber na narrativa do Pirandello que nada é por acaso, né? Desde o protagonista Mosca Morta, que tem o nome de Moscarda, o Quantoso, que é o trabalhador do banco que se importa demais com os lucros do banco, porque ele só quer quantificar, daí o nome de Quantoso, ou o padre anterior da cidade, que era um bom vivant, Padre Vivaldi, ou até mesmo quando a cachorrinha Bibi, num estado ali de fúria momentânea, que tenta agir, correr atrás de um outro animalzinho e a coleira dela engancha numa pedra, né? Então, subitamente, ela é puxada de volta. A gente pode fazer aí um paralelo a todas aquelas ações que o Moscardo estava fazendo que poderiam ser em vãs. Então, tudo o que Pirandello coloca aqui nesse livro, né, tem um significado, tem um quê por trás de tudo aquilo. E é muito interessante perceber também que depois dessa reflexão sobre o eu, todas as caixinhas da vida do Moscardo elas vão desmoronando como num castelo de cartas. Tanto começa ali por ele, depois vai para a questão do emprego, das relações pessoais, do seu casamento. Então tudo vai sendo desconstruído, desconfigurado a partir dessa pequena rachadura do eu, né, da personalidade ali do protagonista. Quando o Moscardo decide de fato que agora ele vai ter uma personalidade, que ele vai agir como ele de fato queria agir, todas as pessoas o recebem com estranhamento, dizendo, ele ficou louco, ele tá doido, endoidou de vez. Mas aí eu trago aqui também uma frase que George Orwell trouxe lá em 1984. A loucura não é uma questão numérica, não é porque eu tô em menor número que eu sou louco. Ele só quis ter aquela personalidade a partir de então. Ele quis construir o seu eu ali depois dos 28 anos, depois de se perceber um nenhum e 100 mil ao mesmo tempo. Mas um último ponto que eu quero destacar aqui nesse livro é sobre a narrativa, a forma de contar a história do Pirandello, que ele introduz, imerge o leitor de uma forma como nenhum outro autor conseguiria fazer. Em uma determinada cena, quando o Moscarda tá lá no banco, né, tirando pastas aos mangotes e naquele desespero, naquele frenesi dele, suando e tudo empoeirado, e de repente uma barata, e ele para pensar na vida e volta. Então, você
naquelas linhas conseguem imergir na velocidade, no frenesi dos pensamentos de um moscarda que está em parafuso, que precisa resolver tudo imediatamente. Então, Pirandello tem essa voz narrativa, essa condução muito forte, né? Você se sente até assim exausto, cansado, quando ele tá nessas loucuras, nessas divagações na cabeça e tal. Então eu super recomendo esse livro, tanto para quem quer uma leitura leve e descontraída, quanto para quem quer refletir sobre essas questões de personalidade, né? Que você pode ler em diversos níveis. Pirandello é um mestre, né? Esse é o segundo livro do autor que eu leio e cada vez mais eu fico encantada com a escrita desse autor italiano. Então é isso. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado.